Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, e muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa EBD. Eu sou tia Messia, professora do Ministério Infantil, da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E estou aqui hoje com vocês para mais uma aula da turma do Jardim de Infância. E nesse trimestre nós estamos falando que o meu amigo guarda e cuida do seu povo. Estamos falando que o nosso amigo Jesus, ele guardou e cuidou do seu povo, o povo de Israel, durante todo aquele período que ele os livrou lá dos escravos, né? Lá do Egito. Amém? E hoje nós já estamos na aula de número 4. Olha, e hoje nós vamos ver que o nosso amigo falou pelo fogo. O meu amigo fala pelo fogo. E você que está aqui pela primeira vez é muito bem-vindo aqui na nossa aula. Esteja sempre aqui. Você que já nos acompanha, que nos assiste, estamos muito felizes por você estar aqui novamente em mais uma aula da nossa EBD. Amém, crianças? Glórias a Deus por isso. E crianças, já assim, para começar com força total, você vai compartilhar esse vídeo, você vai dar o seu joinha aí para que outras crianças possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Bem, e sem perda de tempo, nós já vamos começar fazendo a leitura devocional. Ó, nós temos esse caderninho de salmos que você pode baixar aí, ó, no link aí da igreja, gratuitamente. Esse caderninho aqui, ele tem salmos para 30 dias do mês. Todos os dias você tem aqui uma leitura maravilhosa da palavra de Deus. E nesse momento a gente também aproveita para orar pelas crianças dos países onde a igreja é perseguida, aqueles países onde as crianças não podem cultuar, não podem adorar o nome do Senhor. Então pega o seu caderninho aí de oração, que nós vamos já iniciar aqui orando a palavra de Deus. Ó, o nosso caderninho de oração, ele é tirado aqui da nossa Bíblia, tá, crianças? Lá do livro de Salmos. Então, vamos ter reverência, porque esse caderninho aqui contém a palavra de Deus. Amém. E nós vamos ler aí, ó, no dia 24 de outubro, em Salmo 24, versículo 1 a 2, que diz que tudo pertence a Deus. Foi Ele quem criou o mundo e toda a natureza. Diz assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Glórias a Deus por isso. Orando o Salmo: Senhor, tudo que fez é maravilhoso. Tudo que planejou na criação foi com muito amor. Querido Deus, eu o louvo porque o Senhor é o meu Criador. Glórias a Deus. E hoje nós estamos orando pelas crianças do Kuwait. Oramos assim, ó. Oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de todos os maus. Glórias a Deus. Nós precisamos orar pelas crianças desse país chamado Kuwait. Amém, crianças? Então, feche os seus olhos. Nós vamos orar agora para poder iniciar a nossa aula. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estar aqui, ó Pai, levando a sua palavra. Te agradecemos pela vida, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem cuidado de cada uma dessas crianças, das suas famílias, ó Pai. O Senhor tem dado sustento, ó Pai, o Senhor tem dado o livramento e o consolo nos casos de necessidade, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pelas crianças do Kuwait, principalmente as meninas, ó Pai, que sofrem com aqueles homens maus, que o Senhor possa protegê-las, que o Senhor possa curá-las, ó Pai, guardá-las, ó Pai, para o teu reino. Ó Pai querido, te agradecemos por tudo, ó Pai, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem, crianças, e agora nós vamos para mais um momento importante que vocês gostam, eu também gosto, que a gente está acostumado a fazer aqui, que é o nosso momento de ofertarmos na casa de Deus. Amém? Então, você pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay, você pode trazer sua ofertinha no culto à noite, entregar lá na tesouraria. Olha, essa aqui é a minha ofertinha da EBD, tá bom? E enquanto nós ofertamos, nós vamos cantar um louvor bem animado aí já, ó, para aquecer. Amém? Vamos lá. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão.
Desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Muito bem. Glórias a Deus. Vamos agradecer pelas ofertas. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ofertar na sua casa. Que o Senhor, Pai, sempre possa prover as necessidades da tua obra. Que o Senhor também possa prover as necessidades de cada lar, de cada uma dessa criança que está nos acompanhando neste momento, ó Pai. Esteja conosco durante esta aula. Abençoa-nos, abre as nossas mentes para que possamos aprender da tua palavra, Senhor. Me usa conforme a tua vontade, Senhor, para que eu possa levar a palavra para essas crianças e que eu também possa aprender mais de ti, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Bem, sei que vocês estão afinados, porque esse trimestre nós temos uma história que eu sei que vocês conhecem, mas como eu sempre falo para vocês, a palavra de Deus se renova o tempo todo. Ela nunca fica velha, nunca, nunca, nunca. Então, nós sempre podemos aprender algo novo na palavra de Deus, mesmo com aquelas histórias que a gente já conhece, não é verdade? A tia sempre fala isso para vocês. E aí nós estamos estudando esse trimestre, né? Como a tia falou, que o povo de Deus estava escravo no Egito e precisava de um libertador. Então, a gente está contando essa história desde lá quando o povo começou a clamar a Deus por um libertador, não é isso? E o Senhor enviou o menino, Faraó tentou matar, Deus usou a mãe dele para que colocasse no rio. Ele foi criado pela sua própria mãe a pedido da princesa. Olha que maravilha! E aí, ele vai crescer, né? E hoje nós vamos ver que Deus vai falar com ele através do fogo. Gente, o que é isso? É isso aí, através do fogo, porque nosso Deus é maravilhoso. Para Deus nada é impossível, né, crianças? Bem, a nossa história de hoje, ela está aqui na nossa Bíblia, tá, crianças? No livro de Êxodo, no capítulo 3, os versículos de 1 até o 22, que você pode ler em casa com calma, estudar com a sua família, discutir e aprender mais ainda da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar, então, continuidade a essa história, né, onde a gente está estudando que Deus vai tirar o seu povo lá da escravidão do Egito. Bem, crianças, e para guardar essa história no nosso coração, nós temos um texto áureo maravilhoso, não é verdade? E ele está lá no livro de Salmos, ó, Salmo 118 e 8. E é um versículo lindo, e eu sei que vocês já decoraram. Então, no 3, nós vamos falar juntinhos, tá bom? 1, 2, 3. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. Salmo 118 e 8, mais uma vez. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. Com certeza, né, crianças? É muito melhor confiar no Senhor sempre, sempre, sempre. E às vezes, crianças, a gente assim nem entende muito o que Deus está querendo de nós, né? Às vezes ele está querendo de nós alguma coisa, que a gente faça alguma obra, alguma coisa, algum trabalho por ele, e às vezes a gente não está entendendo.
Assim foi com Moisés, né? Da história que nós estamos estudando. Só que nós precisamos sempre confiar em Papai do Céu. Nós precisamos confiar em Deus. Ele nunca se atrasa, crianças. Deus nunca se atrasa. Às vezes eu já vi gente falar assim, ai, Deus tarda, mas não falha. Não, crianças, Deus não tarda. Deus nunca se atrasa. Deus sabe o tempo certo para cada coisa. Faça frio, faça sol, calor, dia, noite. Deus vai agir no momento certo, no momento exato. Aquele povo do Egito, eles estavam clamando por um libertador, tinha muito tempo, crianças. Vocês sabem quantos anos que o povo de Deus, eles já estavam ali escravizados no Egito? Quase 400 anos. Mas para Deus não era tarde. Tudo no tempo de Deus. Amém? O que Deus promete, ele vai cumprir. Só que nós precisamos confiar no Senhor. Os homens, conforme diz o nosso versículo, ele pode falhar, os homens falham. Eu falho, você falha, né? Às vezes o papai falha, a mamãe falha. É assim mesmo, mas o Senhor não. O Senhor, ele sempre vai cumprir o que ele promete. Mesmo quando você acha assim, mas eu sou muito pequena, eu não sou capaz de executar essa tarefa. Mas se Deus deu uma tarefa para você, você pode ter certeza. Ele vai te fortalecer, ele vai cumprir a sua vontade na sua vida. Basta você confiar em Deus. E aí, nessa aula de hoje, então, Deus vai mostrar que é melhor confiar no Senhor do que nos seres humanos, né? E Deus vai mostrar a Moisés como ele é maravilhoso e como Moisés, sim, podia confiar nele. Graças a Deus. Bem, crianças, e a nossa aula de hoje? Vamos relembrar de onde que a gente parou na aula passada? Vocês se lembram? Eu lembro, ó. O que que aconteceu? Joquebede pegou o seu filhinho, Moisés. Ela foi até o palácio e entregou o seu filho para quem? Para a princesa, a filha de Faraó, porque agora Moisés já tinha crescido, ele já era grandinho e agora ele iria viver no palácio. E naquele palácio Moisés foi crescendo, até se tornar um adulto. Crianças, Moisés sabia que ele era hebreu, mas ele vivia como um egípcio. Ele vivia ali no palácio, junto com os egípcios, né? Junto com o Faraó. E crianças, nessa época, os hebreus, eles continuavam escravos de Faraó. Eu penso que era muito triste para Moisés, né? Ver ali os seus parentes, né? Os hebreus sendo escravos ainda de Faraó. E isso deixava Moisés muito triste. E aí, crianças, quando Moisés, ele já era um adulto, sabe? Vivendo ali no palácio como príncipe, né? Ele viu uma briga. Aquilo deixou Moisés muito triste. Moisés ficou muito triste. Sabe por quê, crianças? Porque aquela briga ali era entre um egípcio e um hebreu. E aí, crianças, Moisés, vendo aquela confusão, ele se irou muito. E nós temos que ter cuidado, sabia, crianças? Quando a gente vê uma coisa assim que não nos agrada, para que a gente não irá, para a gente não pecar. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, crianças, ele ficou tão irado que ele fez uma coisa muito, muito, muito errada. Moisés foi lá e matou o egípcio. Olha, crianças, que triste. Ele matou o egípcio. E Moisés sabia que se Faraó soubesse daquilo, a vida dele estaria acabada. Ele tinha feito uma coisa muito errada. Faraó jamais iria aceitar que Moisés, mesmo sendo um príncipe, porque ele era o filho da princesa, criado ali no palácio, ter matado um egípcio, né? E aí, Moisés correu rapidamente, escondeu o corpo ali daquele egípcio. Mas pessoas viram e depois comentaram. E quando Moisés viu que outras pessoas sabiam, o que Moisés fez? Moisés saiu da sua cidade, do Egito, e foi para uma cidade chamada Midian. Era uma cidadezinha não muito longe dali. Moisés, nessa época, já estava com seus 40 anos de idade. E Moisés saiu dali fugido para poder viver em outra cidade. Ao chegar nessa cidade, Moisés conheceu uma moça, ela se chamava Zípora. Moisés casou-se com Zípora, né? E o seu sogro, que era chamado Jetro,
deu a ele a função de cuidar das ovelhas. E Moisés, então, passou a ser um pastor de ovelhas. Moisés, ele trabalhava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, né? Pastando ali, levando as ovelhas para poder pastarem. E aí, crianças, os anos foram se passando. Aquele faraó do qual Moisés fugiu, ele já tinha morrido, né? Já tinha outro rei ali no Egito. E Moisés, ele já estava assim mais tranquilo, porque a cidade era mais longe assim do Egito, né? Não era tão longe, mas assim Moisés não sentia que ali ele corria risco, né? Então Moisés foi vivendo ali por muito tempo, né? Moisés teve filhos, né? E foi ali levando sua vida. E enquanto isso, crianças, lá no Egito, o povo continuava clamando, pedindo a Deus, nós precisamos de um libertador. Eles continuavam escravos do Egito. Como eu falei para vocês, sabe quantos anos já estava durando essa escravidão, crianças? 400 anos. E aquelas pessoas ali escravizadas. Bem, crianças, mas Deus, ele tinha ainda planos na vida de Moisés, né? Nós sabemos que Moisés pecou, né? Cometeu aquele absurdo de matar um homem, fugiu, mas mesmo assim o Senhor ainda tinha planos na vida dele. E um certo dia, Moisés, ele tinha saído com as ovelhas para poder levá-las para pastar, né? Procurando uma grama mais verde. E ele estava num lugar chamado Monte Horebe. Enquanto Moisés passava ali, com aquelas ovelhinhas, de repente Moisés olhou e ele viu um arbusto, uma planta, um arbusto, que também era chamada de sarça. Só, crianças, que quando Moisés olhou, olha que cena, tinha um arbusto, tá vendo? De folhinhas todas verdinhas, mas dali saía fogo. Que, tia Mésia? Sim, saía fogo do arbusto. A sarça ardia, ela ardia, o fogo queimava. Mas, crianças, quando Moisés parou assim para olhar, o que ele percebeu? O fogo queimava, 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 mas o arbusto estava lá do mesmo jeito. O arbusto não se queimava, a sarça não se queimava. Meu Deus, que coisa extraordinária. Eu penso que Moisés ficou assim, assustado. Vocês ficariam assustados? Eu ficaria muito assustada. Já pensou? Você está ali, só você, as ovelhas, a planta, e de repente a planta começa a pegar fogo. Era um deserto, de repente estava muito calor, caiu, veio uma faísca de algum lugar, pegou fogo, até aí tudo bem. Mas e a planta não queimar? O fogo pegando ali, a planta continuar viva. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Crianças, Moisés viu que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, ela não se queimava. E ali ele pensou, é uma situação muito especial. É uma situação diferente. E o Senhor até falou para Moisés, tira a sandália dos seus pés. E Moisés tirou ali a sua sandália e ele escondeu o rosto dele ali do Senhor. Eu penso que ele ficou muito, muito, muito assustado. Como nós ficaríamos assustados também. Mas ele sabia, aquilo ali só poderia ser um milagre, né? Ali, ele ficou esperando que algo mais acontecesse. E então, logo em seguida, ele ouviu o que o Senhor queria dizer para ele. O Senhor disse para Moisés que ele tinha que tirar o povo hebreu lá do Egito. O Senhor disse a ele que ele salvaria os hebreus da escravidão do Egito. Não havia ninguém ali por perto. Só tinha Moisés e a sarça e as suas ovelhas que estavam passando. Só eles. Ao ouvir aquilo ali, Moisés deve ter tremido de medo. Pensa, crianças. Ele sabia que o exército do Egito era poderoso, era muito poderoso. Eles já tinham vencido muitas guerras. E os hebreus, os que ajudariam ele naquela luta, quem eram aquelas pessoas? Eles estavam ali escravizados há 400 anos. Aquelas pessoas não teriam força para lutar contra os egípcios, jamais contra o exército dos egípcios, né? E ele falou, meu Deus, como que eu vou poder tirar aquele povo do Egito?
como que eu vou poder enfrentar Faraó? Quem sou eu para livrar os hebreus de Faraó? Moisés estava com muito medo. Ele sabia que ele, ao ouvir a voz de Deus, teria que enfrentar a Faraó. E, crianças, ele já tinha 80 anos, porque ele viveu lá no palácio até os 40, né? E aí, quando ele foi para a cidade de Midian, ele viveu ali mais 40 anos, ele já era um idoso. Naquela época, as pessoas viviam muito mais que hoje, sabe, crianças? Muito mais. Mas ele já estava com 80 anos. Ele não sabia como que ele ia enfrentar essa batalha. Ele devia ter pensado assim: como que eu vou fazer uma guerra? Uma rebelião? Só os egípcios, que eram soldados tão treinados, e ele, com os hebreus, que nunca, acho que nem tinham participado de uma guerra, estavam ali só vivendo na escravidão, eles nunca tinham guerreados, né? E então, crianças, ele pensou: se eu tiver que lutar contra aquele exército de Faraó, vai ser um desastre, com certeza. E Moisés, ele ficou com muito medo. Ele deve ter ficado confuso e com muito medo, lógico, né? Moisés, ele não podia acreditar que ele teria coragem para ir até os hebreus ali dizer: ó, eu vou tirar vocês da escravidão. Acho que ele pensou: não posso fazer isso. Como que eu vou chegar lá e vou dizer uma coisa dessa? Com quem? Quem vai estar comigo? Que exército vai estar comigo para poder fazer uma proeza dessa? Não, não podia acreditar. E aí, Moisés ainda falou para o Senhor, através da sarça ardente, que ninguém iria acreditar nele, né? Mas o Senhor diria a ele que ele iria sim, que o Senhor ia fazer milagres, né? E aqueles milagres convenceriam o povo hebreu que Moisés era o enviado de Deus, que Moisés era o libertador. Glórias a Deus por isso. Moisés continuou com medo, né? Ele continuou com medo, dizendo que ele não sabia o que fazer, que ele não saberia liderar aquele povo, né? E aí Deus disse para ele: olha, chama Arão, chama o seu nome, o seu irmão Arão. Moisés tinha um irmão chamado Arão para ajudá-lo. E ele vai te ajudar a fazer o que for necessário para que o meu povo seja libertado do Egito. E assim, crianças, Moisés, vendo aquele tão grande milagre ali, né? Aquela sarça ardente pegando fogo, sem se queimar, ele acreditou, sim, é o Deus de milagre. E ele pensou: então eu vou voltar, sim. E aí Moisés vai, fala com seu sogro, né? Eu preciso voltar para o Egito. Então agora Moisés vai voltar para o Egito para cumprir aquela promessa, aquele livramento que Deus prometeu assim para o seu povo. Então, Moisés vai iniciar a sua viagem de volta para o Egito, para cumprir ali com aquele povo a promessa de Deus. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Na aula de hoje, nós vamos ver até aí que Moisés volta para o Egito. E na próxima aula, nós vamos continuar a contando essa história das maravilhas que Deus vai fazer acontecer por ali quando Moisés chegar no Egito. E nessa aula de hoje, crianças, nós vemos que Deus, ele pode chamar a qualquer um de nós para fazer a obra dele, assim como ele chamou a Moisés. E às vezes nós temos medo mesmo. Às vezes nós duvidamos de que nós não daremos conta e que nós não teremos condição para poder fazer aquilo. Mas nós devemos orar e pedir a Deus: Senhor, se é a tua vontade, me ajuda, me dê força, me dê inteligência, porque eu vou cumprir a sua obra, eu vou cumprir o seu chamado, eu vou obedecer o seu chamado. Então, nós precisamos pedir a Deus que ele nos ajude, nos fortaleça para que nós possamos cumprir os planos dele na nossa vida, amém? Nós vemos também nessa aula que Deus falou com Moisés através de um arbusto, de uma planta, não foi? Da sarça ardente, não é isso? E quando aquela sarça ali queimou diante de Moisés, Deus estava chamando a atenção dele para algo sobrenatural, né? Deus estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu posso fazer maravilhas. Você já viu alguém fazer isso? Um arbusto pegar fogo e não se consumir? Então Deus estava dizendo para Moisés: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, eu posso fazer maravilhas, confia em mim, a vitória é certa, Moisés. Desapegue dessas coisas todas aí do mundo, aí, dessa sua nova vida, esteja preparado.
E é o que o Senhor fala para nós também. Esteja preparado para as maravilhas que eu farei acontecer na vida de vocês. Mas primeiro temos que ouvir e obedecer o chamado de Deus. Amém, crianças? Naquele dia, Deus falou com Moisés através da sarça. E hoje nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca envelhece. Todos os dias nós podemos abrir a palavra de Deus e nós veremos o Senhor falando conosco aqui através da sua palavra. Aqui nessa palavra nós vamos ver os milagres que Deus realizou, que não foi só naquela época não, crianças. Aqueles milagres Deus pode fazer hoje, no nosso tempo, a qualquer momento. Nós temos que confiar nisso. Tudo que nós precisamos saber está aqui, ó, na nossa Bíblia. É nessa Bíblia que também que nós aprendemos que o maior libertador que existiu não foi Moisés. Moisés ele só foi lá libertar o povo hebreu lá do Egito. Mas o maior libertador, essa Bíblia nos conta que é quem, crianças? Jesus. Ele é o nosso maior libertador. Né? Ele é o grande libertador de todos os tempos. Ele é o Filho amado de Deus que foi enviado para nos salvar, para nos livrar da escravidão do pecado. Glórias a Deus por isso. Por isso, todos os dias nós precisamos pedir a Jesus, né? Que nos guie, que nos guarde, que realize os planos dele na nossa vida, porque ele é nosso Salvador, ele deu a vida por nós e nós queremos encontrar com ele um dia no céu. Mas antes disso, nós precisamos fazer a obra dele aqui na terra, falar da palavra de Deus, evangelizar, né? Falar de Deus para os nossos amiguinhos, para que eles também conheçam a Deus e que eles também possam aceitar a Jesus e um dia ir morar no céu com Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então, crianças, nós estamos chegando ao final da nossa aula, né? No próximo domingo, nesse horário, nós daremos prosseguimento. Então, agora nós vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos ajude em todas as situações, por mais difícil que seja, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar com fé, confiando que o Senhor pode todas as coisas. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de aprender mais a sua palavra. De aprender, ó Pai, que o Senhor é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagre, que o Senhor falou com Moisés através de uma árvore, de uma sarça que pegava fogo e não se queimava, ó Pai, onde ali o Senhor demonstrava que o Senhor é um Deus de maravilhas, mas nós confiamos, nós acreditamos que hoje o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor pode operar maravilhas em nosso meio, o Senhor pode operar maravilhas na vida de cada uma dessas crianças, ó Pai. Ó Pai querido, nos dê força, ó Pai, nos dê confiança para acreditar, ó Pai, que o Senhor tem planos para as nossas vidas, que nós precisamos cumprir esses planos, ó Pai, que nós precisamos fazer a Tua vontade, ó Pai. Esteja, ó Pai, com cada um de nós, nos guiando na Tua presença, seguindo os Teus passos, ó Pai, e que cada criança dessa venha acreditar, venha crer que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Jesus, o nosso libertador, que nos livra da escravidão do pecado, ó Pai. Ó Pai querido, guarda cada um de nós, nos ajuda, nos orienta, ó Pai, que nós possamos estar guardados embaixo da Tua poderosa mão, ó Pai. Nós te pedimos que esteja conosco durante esse dia, Pai, nos dê um dia abençoado na Tua presença. E agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, crianças. Então, espero vocês no próximo domingo, nesse horário, né? Tem outra tia aqui, vai trazer uma aula maravilhosa para nós continuarmos aprendendo essa trajetória do povo de Deus que o Senhor cuidou e guardou e guarda até hoje. Amém? Fiquem com Deus.